quem interessa uma mulher que não goza? Se a gente for pensar o que o sexo tem a ver com a sua vida política enquanto pessoa numa sociedade, pode parecer que não é nada, mas é muito. E aí, para entender um pouquinho disso, vamos voltar na Grécia, que é o exemplo maior de civilização perfeita. Na Grécia, os homens casavam com mulheres. Mas todo o tempo livre que eles tinham, eles estavam com outros caras. Eles iam lá, tomavam banho público, ficavam ali todos filosofando, trocando uma ideia sobre o mundo. E no meio disso tudo, tinham uns meninos mais novos. Esses meninos precisavam adquirir conhecimento. E os homens mais velhos escolhiam seus pupilos e ensinavam as coisas. Dentre essas coisas, sim, o sexo. Os homens mais velhos transavam com seus pupilos e as mulheres lá em casa ficavam só para reprodução. Eles gostavam dessas mulheres? Não. Eles admiravam essas mulheres? Não. Elas serviam para parir. E aí quando você pega esse monte de mulher, coloca num lugar separado e a função delas é cuidar da casa e dos filhos, você está deixando com que ela tenha papel social, que ela ocupe o espaço público, que ela tenha voz? Não. Só tinha uma classe de mulheres que tinham algum respeito: as prostitutas. As prostitutas podiam conversar com esses homens sobre o que elas quisessem. Porque a prostituta era uma mulher que podia ter opinião. Ela não era uma mulher para ficar em casa. E aí você pensa, mas o que tem a ver a prostituta que transava, que gozava, com a mulher que ficava em casa, fechada? Tem alguma diferença? Tem toda a diferença. A prostituta, ela podia exercer a sexualidade dela. Então ela se sentia uma pessoa completa. Ela não tinha que deitar ali, ficar quietinha e esperar o cara terminar. Ela podia falar o que ela queria, como ela queria fazer, dar ideias e depois de tudo ainda falar pra ele: olha, aquela decisão política que você tomou foi horrível. A mulher que ficava em casa, ela tinha uma vida sexual? Não com o marido. Ela tinha uma vida sexual com outras mulheres que também ficavam em casa, relegadas a essa função de maternidade, de cuidados com a casa e com as criadas. Mas ela não tinha esse poder político. Então a barganha dela de poder político era feita de outra maneira. Mas aí quando a gente começa a procurar na história outras coisas que façam com que essa ideia faça sentido, a gente começa a achar, por exemplo, a história do clitóris. O clitóris foi descoberto e esquecido 3 vezes na literatura médica. Mas por que o clitóris incomoda tanto? Porque ele é o único órgão do corpo que tem uma única utilidade: de fazer gozar. É só para isso que ele serve. Clitóris serve para dar prazer. Aí na aula de biologia da escola, a gente aprende que o pênis é igual à vagina. E a gente leva isso pra vida. E a gente cresce, e a gente transa, e a gente continua achando que pênis equivale à vagina. Mas a gente está falando aqui de reprodução. Então o pênis é inserido no canal vaginal para gerar um bebê, não pro prazer. E o sexo, a gente faz sexo hoje por prazer. Ninguém faz sexo 3 vezes na semana para engravidar. E muito menos sexo enquanto tá grávida para engravidar, afinal, não rola. Então a gente tá falando de prazer. Quando a gente fala de prazer, o pênis, ele pode ser comparado ao clitóris. E aí a coisa fica totalmente diferente. Porque você não consegue dar prazer para uma mulher ou ajudar que a mulher tenha prazer inserindo o pênis no canal vaginal. Ele quase não tem terminação nervosa, porque senão o bebê não sairia dali e ficaria tudo bem. A dor ia ser insana, a mulher não ia conseguir lidar com isso. Só que quão incômodo é para um cara falar que o que ele tem ali só serve para reproduzir, não serve para dar prazer. Sendo que a nossa sociedade, apesar de não discutir se o pênis é mesmo o equivalente à vagina, ela diz que o cara tem que ser bom em dar prazer. E aí o cara acha que dar prazer é uma coisa que ele tem que saber fazer, ele não tem que contar com a sua ajuda para aquilo. Então, mais uma vez, até sobre o seu prazer, você não tem que dar opinião e você é relegada a uma posição de quem deita e participa daquilo de forma coadjuvante, quase. Você nunca ganharia um prêmio de protagonista dessa história. Mas como a gente leva isso pra vida? Você, mulher, que tá ali acreditando que o pênis é o equivalente à vagina, que sexo é penetração do pênis na vagina, uma visão super falocêntrica, que é o que a gente é ensinado na escola, pelos pais, pelos tios, por todo mundo. Você não goza. E você não sabe nem o que fazer com essa informação. Você conta pra alguém, você não conta, você guarda pra você, e aí você acaba guardando.
Conforme você vai guardando isso, você vai guardando outras coisas. Então, assim, se você é uma mulher que não consegue nem gozar, que não consegue nem controlar o seu corpo, como você vai ter coragem de ser uma pessoa pública que ocupa espaços, que levanta a voz e fala o que acha? Como você vai ocupar um espaço na política se você não consegue cuidar de uma coisa tão simples, teoricamente, né? Porque não tem nada de simples, que é o seu corpo. Como você vai conseguir se impor no mundo se você não consegue se impor ali, entre quatro paredes? A gente tem todos esses obstáculos que fazem com que a mulher cada vez se sinta mais insegura. E isso pode parecer uma grande besteira, se a gente acreditar que sociedade é uma coisa matemática. E não é. Pessoas se relacionando com pessoas criam uma sociedade. Pessoas se relacionando com pessoas têm relações de poder. E tudo que é dito e o que não é dito faz parte dessa relação de poder. Então, quando uma mulher fala demais, ela é mal comida. Quando ela fala de menos, ela está no papel dela. Quando uma mulher tem uma vida sexual interessante, ela é vagabunda. Quando uma mulher não fala da vida sexual, ela está no lugar dela. Uma mulher tem que ser silenciosa, tem que ser agradável, sorridente, bonita no padrão certo, nem muito bonita, nem muito feia, tem uma medida certa. A gente tem diversas dessas caixinhas que a gente tem que ir completando para ser uma mulher aceita na sociedade. E a quem interessa isso? A quem interessa uma mulher que não fala alto, que não fala palavrão, que não fuma, não bebe, não goza, não geme, ou que geme demais, ou que geme de menos? A quem interessa colocar todos esses limites, todos esses padrões? A quem quer que a gente fique quietinha no nosso canto. Então, quando a gente pensa na sexualidade, a gente tem que lembrar muito que a gente está falando de algo muito maior. Não é só sexo, não é só orgasmo. É a sua liberdade, é quem você é. É você poder olhar pra você, é você poder falar o que você gosta e o que você não gosta. Vai muito além de só sexo. Então vamos descobrir nosso corpo e vamos gozar.